Provérbios 13, a partir do verso 10, lemos assim: da soberba só resulta contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Amém? Pai querido, estamos aqui para aprender mais do Senhor, para que o Senhor ministre a tua cura, para que o Senhor venha com a palavra de transformação. Entendemos que essa é uma noite de arrependimento. Venha ministrar aos nossos corações, Senhor. Queremos sair daqui transformados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Senhor tem nos dado uma sequência de mensagens. Eu percebo que no último mês, talvez um pouco mais do que isso, Deus tem nos ensinado sobre governo espiritual. Recentemente, na quarta-feira passada, a gente aprendeu sobre o governo da nossa própria alma. E essa noite a gente vai tocar mais uma vez nesse assunto, dentro de uma outra abordagem, dentro de um outro texto. Mas, meus irmãos, eu tenho entendido que todo governo de caráter espiritual, antes dele ser externo, ele precisa ser interno. Quando você vê, por exemplo, o Novo Testamento ensinando a respeito do governo da igreja, Paulo fala assim, que a pessoa que ela vai governar sobre a casa de Deus, sobre a igreja, ela precisa primeiro governar a sua própria casa. Primeiro ela governa a sua própria casa bem, é um pré-requisito. E então ela tem condição de governar espiritualmente sobre a casa de Deus. E eu te digo, meu irmão, para você governar bem a sua própria casa, você precisa voltar naquilo lá que a gente aprendeu na semana passada, você precisa governar bem aqui dentro. Você precisa governar bem a sua própria alma. E se você não estava aqui na semana passada, o áudio dessa mensagem está disponível lá no YouTube. Entra lá que você vai ver, vai poder ouvir, meditar nessa palavra e deixar que Deus fortaleça você nesse sentido. Hoje um gigante vai cair. Amém? Se você entender o princípio, se apropriar dessa pedra que Deus vai colocar na sua mão, você vai derrubar um gigante na sua casa, na sua vida, nos seus relacionamentos. Um gigante chamado contenda. Porque você tem contenda na sua casa. Porque você tem contenda por onde você vai. Em situações da sua vida, muitas vezes, não por escolha sua. Muitas vezes eu disse não por escolha sua, porque algumas você escolhe sim. Não é bem verdade, meus irmãos, que muitos de nós são programados para ver o circo pegar fogo, para não deixar nada barato, para botar lenha na fogueira, que gosta mesmo. Tem algumas pessoas que são bem tempestuosas, elas gostam de uma encrenca, o ambiente está em paz, e de repente algo começa a acontecer. Mas, meus irmãos, o Novo Testamento nos ensina que nós devemos ser inimigo das contendas. E se você começar a analisar ali as cartas que o Espírito Santo inspira o apóstolo Paulo a escrever às igrejas, em vários momentos vai ser tocado nesse ponto. Fujam das contendas, que não haja contenda no meio de vós. Você sabe por quê? Porque o próprio Jesus ensinou para os seus discípulos: bem-aventurados pacificadores. Se você vinha de um ensino do reino das trevas, que ensinava você a ser alguém encrenqueiro, ensinava você a ser alguém brigão, agora você é amante da paz. E se alguém vier me bater, Jesus diz: olha, não resista ao perverso. Não resista ao perverso. Qualquer um que tentar levar a sua capa, entrega seu celular também. Não é assim? Se alguém te bater numa face, dá também a outra. Irmãos, Jesus está falando até do perverso. E você sabe o que acontece? Muitas vezes a gente está brigando dentro da nossa própria casa. Pastor também, eu também. Quantas vezes a gente entra em contendas totalmente desnecessárias na casa de Deus e dentro da nossa casa. E aí, meus irmãos, olha só, a gente vai botar a culpa no diabo. E muitas vezes o problema não está nele. Ele é sempre oportunista. Ele anda em derredor buscando aquele que possa tragar. Ele espera uma brecha. A respeito de contenda na igreja, o apóstolo Paulo, certa vez, ele escreve que, com relação a uma pessoa que tinha aprontado, ele disse: eu já perdoei esse irmão,
para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, porque nós não ignoramos as suas intenções. O que ele quer dizer com isso? Tem a ver com relacionamento. As contendas têm a ver com a forma como a gente administra as nossas emoções, a forma como a gente reage a certas coisas, mas Satanás, ele é oportunista. E se você derrubar esse gigante da contenda, meu irmão, a sua casa vai ser uma casa de paz. Os seus relacionamentos na igreja, ao longo da vida, vão ser transformados. Você vai ser aquele chamado bem-aventurado. Quando você lê lá em Tiago, capítulo 1, logo no iniciozinho, no primeiro versículo do capítulo 4, Tiago faz uma pergunta e ele mesmo responde. Ele fala assim: de onde nascem as guerras e as contendas no meio de vós? Não são senão nos desejos que militam dentro da sua carne. Você sabe o que isso significa? Que toda guerra, toda contenda que existe, eu quero que você traga à sua mente nesse momento as mais recentes que você teve. Quem aqui discutiu hoje com alguém? Você já teve vergonha de levantar a mão? Mesmo que seja brevemente. Pai com filho, marido com mulher, colega de trabalho, patrão. Tiago está dizendo para a gente que as contendas, elas nascem dos desejos que militam, que estão fazendo guerra dentro de vocês, dentro de mim. Você sabe o que isso significa? Para existir uma guerra do lado de fora, primeiro tem que ter uma guerra do lado de dentro. Tem um ditado antigo que diz: quando um não quer, dois não brigam. Não é assim? Acertei? Os mais antigos aí me corrijam. Porque se tiver uma pessoa disposta a manter a paz, e tiver a paz do lado de dentro, a paz for realmente um grande valor, a briga ela vai ser vencida. Não estou falando que você vai vencer a briga, não. A briga vai ser vencida. Não é que você vai vencer o outro. Você vai vencer a batalha da contenda. O que isso tem a ver com o texto que a gente acabou de ler? Eu vou falar uma coisa para vocês nessa noite que talvez você não goste. Vou falar algumas coisas que talvez você se sinta ofendido. Da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Vamos juntar isso que eu acabei de falar. De Tiago dizer que existe um desejo dentro de você que faz você brigar, com esse texto de Provérbios. Na verdade, tem vários versículos de Provérbios que vão dar a entender essa mesma coisa. Da soberba só resulta a contenda. Você sabe qual é o desejo que existe dentro de você que faz você brigar? O desejo de estar por cima. O desejo de não ser rebaixado. O desejo de não ser diminuído de forma alguma. O desejo de sempre estar num patamar um pouquinho acima. Um desejo chamado soberba, que o dicionário vai dizer que tem um sinônimo chamado orgulho. Eu preguei aqui já algumas vezes pincelando na seguinte frase, dizendo que você precisa chegar num ponto em que você não é mais capaz de se ofender. Irmãos, a raiz de tudo é a soberba. A soberba é uma das coisas mais perigosas que pode existir dentro do ser humano. Você sabe por quê? Porque é uma AIDS espiritual. É uma coisa que permite com que a pessoa adquira outras doenças espirituais, porque ela não é capaz de reconhecer que tem um problema. Porque alguém chega e fala para a pessoa: você tem esse problema. A soberba não permite que ela olhe para dentro de si. A soberba não permite que ela enxergue que existe uma série de problemas. A soberba deixa a pessoa cega. E aqui o texto completa dizendo: mas com os que se aconselham se acha sabedoria. Você sabe por quê? Porque o soberbo, ele não é muito bom de aconselhamento. O soberbo, ele se isola, ele não é discipulável. É aquele irmão que você chega perto dele e pergunta se está bem, ele vai dizer que está e está destruído. É aquele irmão que vai botar uma máscara na cara e você só vai saber que a coisa está ruim quando a casa caiu. Soberba. Ele não tem condição de procurar ajuda, de pedir socorro. Porque imagina eu.
Aí usa aquelas desculpas assim, eu vou atrapalhar o pastor não, vou atrapalhar meu líder não, deixa aqui eu comigo, eu me resolvo. Mas a Bíblia não ensina que a gente resolve as coisas sozinho. Para você entender melhor que talvez o seu problema seja esse, a gente vai ler um outro versículo, uma página aí para trás, volta no capítulo 12, aí em Provérbios. E agora a gente chega na parte que eu vou começar a ofender vocês. Mas eu te digo, é por uma boa causa. Provérbios 12, versículo 1 diz assim: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Irmãos, quando ele diz aqui, aquele que ama a disciplina não é a matéria de escola, não. O sentido da palavra disciplina aqui no seu original tem a ver com castigo, com repreensão. Então, quem ama a repreensão, ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão, aquela pessoa que não gosta de ser repreendida, é estúpida. Aí, meus irmãos, eu comecei a pensar assim, quer dizer, eu sou alguém que eu não gosto muito de ser criticado. Eu sou estúpido? Deixa eu ver no hebraico o que significa essa palavra que está sendo traduzida como estúpido. Aí eu cliquei. Por que eu fui clicar? Está dizendo que é ignorante, estúpido e embrutecido. Ou seja, como animal. No bom português, meus irmãos, numa tradução assim, bem direta do significado original, está dizendo assim: você que não sabe receber uma crítica, você é um burro. Quem foi que riu aí? Você sabe o que eu descobri quando eu li esse texto, meus irmãos? Que eu sou burro. Mas como assim? Eu tenho vários tipos de inteligência? Justamente. A ciência hoje chama aí, né, as capacidades psíquicas humanas, né, de vários tipos de inteligência. Tem gente que é inteligente para matemática, tem gente que é inteligente para música. E existe um tipo de inteligência que é chamada inteligência emocional. E nesse sentido, meus irmãos, uma pessoa que não sabe lidar com crítica é uma pessoa burra. É a Bíblia que está dizendo. Você é burro. Que difícil, né? Eu espero que você saia daqui nessa noite curado disso. Você sabe por quê? Porque a grande parte das contendas que a gente vive tem a ver com isso. Alguém fala alguma coisa que a gente não gostou. E toda essa burrice que eu estou falando para vocês tem a ver com soberba. A raiz é a mesma. Por que você não aceita ser criticado? Por que te dói quando você ouve que alguém falou alguma coisa contra você? Soberba. Esse é o desejo que milita na sua carne, soberba. Alguém fala alguma coisa para você, como deveria ser? É verdade? É verdade. Então que bom que alguém falou, porque agora eu tenho uma grande chance de melhorar. É mentira? Graças a Deus, não é verdade, glória a Deus por isso. Não é se fosse verdade, mas nem é, não preciso nem me afetar com isso. Mas, meus irmãos, não é assim que acontece na prática. Quando alguém chega com uma crítica sobre você, a primeira coisa que você faz, e eu sou assim também, é tentar se justificar, é tentar rebater de volta. Ninguém gosta de receber uma crítica. Você é assim, quando alguém chega para falar alguma coisa com você, a primeira coisa, antes de refletir se é verdade ou não, você já está se defendendo. Que bom. Alguém descobriu também que também é burro nesse sentido. A chance de sair aqui curado é justamente descobrir que está nessa situação. Você sabe por quê? Quem não faz quem não entendeu, quem não está fazendo, esse sou eu, esse burro sou eu. Vai ter dificuldade para sair daqui transformado, mas se você está tendo esse entendimento que você é uma pessoa estúpida por não gostar de crítica, por não amar o conhecimento, dificilmente a coisa vai resolver, vai continuar do mesmo jeito. Eu me lembro, alguns anos atrás, logo que eu estava começando a descobrir meus dons espirituais, meu chamado, alguém teve a ideia de me colocar para ministrar o louvor.
E nesse dia eu nem toquei violão, eu só cantei. Eu fui lá de maneira bem seca, assim, de primeira vez, sabe? E eu ministrei o louvor. E achei que estava tudo bem. Quando foi irmã Thelma, né, que está ministrando aí, começando a caminhada. No dia seguinte teve uma reunião do louvor com o pastor da igreja. E o meu pastor naquele dia, ele começou a falar um monte de coisa que todo mundo sabia que era para mim. E todos os erros que ele estava descrevendo tinham sido cometidos no dia anterior, no domingo. Ele falou mal da minha roupa. E eu fui ficando muito aborrecido com aquilo, meus irmãos, porque eu tinha pegado a minha melhor roupa para ir para o culto. E ele foi falando uma porção de coisa que o ministrante tinha que fazer, que eu não tinha feito. Ele podia ter me chamado, né? Mas ele foi e fez assim. E meus irmãos, eu resolvi ali também, não vou ministrar mais. E você sabe o que aconteceu? Também não me chamaram mais para ministrar naquela igreja. E eu fiquei chateado o resto da semana, talvez mais do que isso. E eu digo para você, eu fui um burro. Porque aquilo que aquele pastor explicou, eu poderia ter aprendido naquele dia. Ei, que mimimi, que falou na frente de todo mundo, soberba. Soberba. Soberba, eu tinha que ter parado para avaliar, é verdade? É, então deixa falar, qualquer desejo meu de não ser diminuído, de qualquer coisa desse tipo, é soberba. E o que acontece com o soberbo? Deus resiste aos soberbos, a gente lê lá em Tiago, mas dá graça aos humildes. Era uma chance de eu me humilhar e eu perdi, burrice. E aqui na igreja acontece sempre, né? Eu dou graças a Deus, fui chamar a atenção do irmão no final do culto, no domingo. Chamei, irmã, você fez isso, isso e isso, e agora o que a gente vai fazer? Você sabe qual foi a primeira coisa que a irmã falou? Não foi uma justificativa. Não foi se defender. Ela falou, me perdoa, pastor. Vacilei mesmo. Mas sabe o que essa irmã foi? Inteligente. Alguém que ama o conhecimento. E quando a gente traz isso para dentro da casa da gente, meus irmãos, o que acontece? Muitas vezes as pessoas estão agredindo umas às outras dentro de casa. E a gente já aprendeu recentemente que nessas situações existe um evangelho sendo pregado que é silencioso, que você não precisa dizer nenhuma palavra. Se você se calasse e parasse para refletir antes, e eu falo isso de mim também, você não seria tão burro. Se você não deixasse a contenda, a soberba tomar conta de você, não é? O que ia acontecer? Não ia ter contenda. Vamos fazer um exercício? Pare e pensa no último conflito que você teve. No conflito mais recente. Quando alguém disse uma coisa que te magoou. Por que isso te magoou? Eu sei que imediatamente você vira e fala assim, isso é mentira, isso não é verdade. Será? Você parou para refletir realmente? Será que não tem um fundo de verdade nisso? E olha, eu te digo, mesmo quando não é verdade, o sentimento que a outra pessoa teve, ou seja, a mensagem que a outra pessoa recebeu para reagir daquele jeito com você, foi verdade. Às vezes eu falo alguma coisa para minha esposa, e ela vem brigar comigo por algo que eu falei, e eu falo para ela assim, olha, não foi isso que eu disse, não foi isso que eu quis dizer. Mas, meus irmãos, o problema ele continua, você sabe por quê? Porque não importa o que foi dito, importa que ela se sentiu daquela forma com relação àquilo. Então existe ali um problema, o que você tem que fazer? Se humilha. Você precisa entender que se a pessoa entendeu daquela forma, houve um ruído na comunicação, houve alguma coisa, talvez o seu tom de voz, talvez alguma outra situação desse tipo, que fez com que a pessoa tivesse esse entendimento. Provérbios 9:7 diz assim, o que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor para que não te aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Lembra, irmão?
Eu conversava recente, antes de Deus me dar essa mensagem, com um irmão a respeito disso. Algumas pessoas, a gente nem adianta chamar atenção. Será que você é uma dessas? O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, repreende o sábio e ele chamará. É fácil. Alguém critica você, você passa a amar mais essa pessoa, você fica com raiva. Se você passa a amar mais quem criticou você, você é sábio. Se você não passa a amar mais, você é o escarnecedor, o burro. Você não gostou de ser criticado. Provérbios 15, 5. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Agora isso aqui, aplicado diretamente à família. O pai chama a atenção. Aquela pessoa que é insensata, o que ela faz? Imediatamente ela rejeita aquilo. Ela começa a se justificar. Ela começa primeiro a falar uma porção de coisa. Você que é filho, qual foi a última vez que quem cuida de você chamou a sua atenção? E como é que você reagiu? Quantos aqui vivem com o pai, com a mãe, ou são criados por um adulto que não seja pai e a mãe, tipo a avó? Qual foi a última vez que o seu pai te repreendeu, ou que alguém te repreendeu? E qual foi a sua reação? Tá um burburinho, né? Eu quero que gere isso mesmo. Marido, repreender é chamar atenção, é brigar. Quando o seu avô vira para você e fala assim, ó, não, cara, não faz isso não. Eu falo muito com a minha neném, tira a mão daí. Outro dia ela alcançou a faca em cima da mesa e foi brincar de espada com o outro. Aí já dão logo uns berros. Eu comecei essa mensagem dizendo para você que a contenda é um gigante que vai cair. Mas para ela cair, primeiro precisa ser quebrado esse princípio dentro de você, chamado soberba, que é o gatilho de toda briga. Quando alguém fala alguma coisa para você, valorize isso. Por mais que a pessoa esteja dizendo algo simplesmente porque está com raiva, porque está num momento de descontrole emocional, valorize isso. Quando você começar a se sentir desconfortável demais, ferido demais, magoado demais, entenda, você só está sentindo isso porque você tem dentro de você um sentimento de quem quer ter a última palavra. Um sentimento de soberba que ainda move você para não se permitir ser rebaixado. Se você for fazer um passeio no livro de Provérbios, você vai encontrar várias coisas desse tipo. Que a pessoa verdadeiramente sabe, ela ama a repreensão. Ela ama ser corrigida. Irmãos, eu como pastor tenho que corrigir pessoas o tempo todo, é o meu trabalho. E a gente percebe como que às vezes para algumas pessoas é difícil. Alguns começam a ministrar aqui na frente, aí a gente começa a falar, você precisa melhorar nisso. Alguns começam na pregação, a gente vai mostrando, não se rejeitam, se ofendem, a ponto de sair da igreja, porque a gente está ensinando às vezes aquilo que é elementar, o básico, mas alguns se apegam àquilo, e esses são realmente os que crescem, esses são realmente os que vão longe. Com quem você se parece? Se alguém chegasse para você agora e começasse a criticar você, e falar dos seus defeitos, qual seria a sua reação? Muito sinceramente, eu digo para você, a minha reação ainda é ficar chateado. Quando eu escuto que alguém está falando mal de mim por aí, meus irmãos, Deus tem tratado isso grandemente na minha vida. Olha, recentemente eu vivi uma experiência muito legal aqui na igreja. A gente teve uma mensagem, eu não me lembro exatamente qual que era, eu lembrei agora. Foi aquela sobre as crianças, a gente ser como criança no reino de Deus. E
no final eu fiz um apelo para quem queria ser como criança, no sentido de dependência, de receber Jesus pela graça. E fiz também um apelo para aqueles que queriam crescer no reino de Deus. E crescer no reino de Deus tem a ver com se humilhar, tem a ver com diminuir. Quanto mais você diminui, mais você cresce. E no final aqui eu fiz uma oração que era o seguinte: Senhor, nos dê oportunidade nessa semana da gente diminuir para que a gente cresça. Que a gente mate o nosso ego para que a gente cresça. Vocês se lembram disso? Dessa oração aí no fim do culto. Aí eu fui para minha casa. Daqui a pouco um irmão chegou para mim, um irmão muito amado, que tem bastante acesso e transparência nesse sentido. E ele veio me questionar algumas coisas da mensagem, que ele não tinha entendido direito e tal, não sei o quê. Falou também que um outro irmão também não tinha entendido. Aí eu expliquei para ele, beleza, foi para casa de boa, mas meus irmãos, eu fui dormir mordido. Eu falei para vocês que eu sou burro, né? Eu vou melhorar em nome de Jesus. Eu fui dormir com aquela sensação, sabe? Senhor, me ajoelhei antes, eu perguntei se quem estava errado era eu, se tinha alguma coisa que tinha que mudar, se era aquilo mesmo que o Senhor quisesse que eu pregasse e tal. E eu com aquela sensação, eles não entenderam, ainda ficaram... Você sabe o que aconteceu? Quando eu reclamei com Deus, ele virou para mim e falou assim, a oração. Aí eu lembrei do que eu tinha pedido. De repente veio uma paz, como uma marreta no meu coração. Não sei se vocês já sentiram isso. Que você está assim, atribulado por dentro, de repente baixa aquela paz, aquela tranquilidade. E eu entendi, olha, isso é por causa do meu ego. É eu com a minha soberba querendo, preocupado demais. Falaram alguma coisa de mim. Não! Questionaram, não concordaram comigo. Irmãos, isso é para ser algo natural. Eu preciso amar a crítica. Eu preciso ser alguém que ama a crítica. Porque se eu não faço isso como a gente lê na palavra de Deus, eu estou sendo burro. Eu não estou sendo sábio, aquele que ama a repreensão. Essa situação, Deus mostrou para mim que ainda tem muito de soberba dentro de mim. Eu ainda me acho demais. E se você está nessa mesma situação, se você entende que precisa ser transformado, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir para cá. Você vai se humilhar dizendo assim, eu sou esse cara, esse burro sou eu. Eu realmente não gosto de receber crítica, eu realmente sou um baita de um soberbo, e é por isso que eu brigo. Sai do seu lugar, vem para cá, e vamos orar juntos. Vai chegando mais pra frente aqui, ó. Tem um monte de gente que vai sair daqui sábia nessa noite. Qual foi a última vez que alguém falou algo pra você que te machucou, que te feriu? Não precisa contar não, só pensa. Já contou, né? Vai refletindo. Qual foi a última vez que alguém te fez uma crítica? E isso machucou você. Ame a pessoa que te criticou. Sabe essa pessoa que falou uma coisa? Ame por isso. Ame por isso, por causa da crítica. Porque aquela pessoa que ama aquele que o critica, o que acontece? Ela é a sábia. Vamos orar nesse momento? Pai, nós estamos aqui para buscar arrependimento no Senhor. Arrependimento, a Bíblia diz que é graça, é algo que o Senhor derrama sobre nós. E arrependimento é mudança de mentalidade, meu Deus. E nós queremos mudar nessa noite, virar a chave do burro para o sábio, meu Deus. Porque do ponto de vista dessa inteligência das nossas emoções, do governo das nossas emoções,
Nós precisamos ainda aprender a valorizar aqueles que nos criticam, ainda que eles não tenham razão, meu Pai. A não deixar que a soberba dentro de nós tire a nossa paz. A não deixar que a soberba dentro de nós faça a gente ir dormir zangado, faça a gente ter raiva uns dos outros. Em nome de Jesus, meu Pai, nós queremos nos humilhar, nós queremos ser mais humildes. Te agradecemos por cada oportunidade. Nos ajude, Pai, a aproveitar as contendas que forem surgindo para tratar a nossa alma. Não para rejeitar as contendas, não para rejeitar as pessoas pelo que elas disseram, mas para tratar a nossa alma, meu Pai. Independente do tratamento da outra pessoa, ainda que seja o nosso filho, a nossa esposa, o nosso pai, a nossa mãe. Em nome de Jesus, nos ajude a ser tratados nesse sentido. Que o gigante da contenda caia por terra, meu Pai. Que haja paz sobre cada uma dessas famílias. Que cada um desses seja um filho da paz. E que essa igreja seja uma igreja de paz, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Pode voltar para o seu lugar.